só aumentando. Mas vamos lá, né? Vamos lá que é com ela que parece que muitos, né, estão vivenciando dias de vitória, né? Parece, né? Porque muitas vezes a gente passa por situações e a gente acha que vai conseguir vencê-las. No entanto, não tem uma vitória nisso, tem apenas uma aprovação, né? Bom, hoje eu vou fazer uma live especial para vocês aí de perguntas e respostas, uma live maravilhosa. E espero que vocês perguntem perguntas que se cabem no interesse, né? Na curiosidade das outras pessoas também. Perguntas evidentes. Eu vou começar aqui sobre uma pergunta muito interessante, né? Que me perguntaram e eu achei muito interessante. Acho que vai ser profundo em responder. Vamos lá. É proibido, é pecado usar brinco ou joias? A primeira pergunta que não sai da cabeça das pessoas. É pecado usar brinco? É pecado usar joias? Olha que eu já dei muito ensino sobre isso, hein? Desde 2017 dando ensino sobre isso. Vamos lá? Primeiro, a explicação mais interessante, mais perfeita que tem na relação ao brinco e joias. É assim, funciona, o detalhe é bem simples. A Bíblia diz que quando o segundo templo, né, foi destruído, a gente sabe que teve o primeiro templo de Salomão, primeiro templo que demorou 7 anos para ser construído, onde a Bíblia diz que Deus falou: se esse povo se humilhar, me faça buscar, eu virei do céu e sararei a sua terra. Esse foi o primeiro templo. Nesse templo, o que aconteceu lá? Nesse templo, o povo foi exilado à Babilônia. E aí veio, né, a destruição do templo e tentaram fazer o segundo templo, que é o segundo templo chamado o Templo de Zorobabel. Zorobabel foi o templo que mais demorou, o segundo. Mas mesmo se demorando tanto, teve uma profecia em Ageu, dizendo que a glória do Messias desceria sobre esse templo. Ok? Correto? Todo mundo está entendendo? E esse templo demorou 500 anos. E por que 500 anos? Porque teve uma luta. Fizeram greve lá contra né, Ciro Persa, que um dos que resgataram o povo da Babilônia, e fizeram greve. E aí, por si só, eles, né, demorou esse tempo, foi um tempo muito agitado para ser reconstruído. E aí esse templo vai acabar com Tito o Grande. Embora nesse templo, no segundo, que Jesus começa a profetizar e tira os mercadores do templo. Mas aí ele é destruído também, o segundo. Aí o que acontece? Quando se destrói o primeiro templo, o segundo templo, Deus vê que morar em templo feito por mãos humanas, mãos terrenas, para Deus estava vivendo uma dificuldade. Porque desde o primeiro templo, a gente vê que realmente já estava começando os reis dominar o templo, né? E ali, um deles, Ezequias, pegaram os altares de Damasco, colocar dentro da casa de Deus. Então Deus já irado. Ofereciam animais sarnentos e tal. E agora, nesse terceiro, começa um novo tempo. Qual é o tempo? O tempo do templo, né? O tempo do templo. E da qual? O terceiro. O terceiro templo, que Deus ele começou a ver de outra forma. Ele começa a anunciar o terceiro templo como o corpo do ser humano, onde ele poderia habitar dentro do homem e analisar cada um segundo as suas próprias ações. Como Deus sabia que o povo era governado por profetas e também reis e sacerdotes, eles viam que o povo, nem todos estavam de acordo e cada um tinha uma teologia diante da fé. Então agora Deus ele começa a ver cada um, examinar cada um segundo a sua obra. E aí o terceiro templo é construído através, ainda já estava feito, o terceiro templo já estava feito, mas foi reconstruído. Como assim? O homem estava em pecado, mas tem um corpo físico. Então, quando o Espírito Santo entra dentro do homem, ele reconstrói o homem. Ou seja, ele coloca novamente o corpo, né, para fazer alguns ajustes, como se fosse uma casa abandonada. Aí vai lá, pinta a parede, põe o, o piso, põe o azulejo.
Aí você poderia perguntar para mim, mas tudo isso para explicar sobre brinco e joia? Sim. Por quê? Porque agora, como Jesus é dono do templo, né? Gente, cadê a like? Cadê o joinha e compartilhar? Então, como agora esse terceiro templo ele vem, é necessário agora saber que não é seu. Ele é de Deus. O terceiro templo é do Senhor. O terceiro templo não é do homem, é de Deus. Então, Paulo começa a exortar isso em 2 Coríntios, e dizendo, agora vamos sabeis vós que o corpo é do Senhor, o Senhor para o corpo, que agora acabou essa questão de ficarem entregando altares em templos feitos por mãos humanas, que é de tijolos, agora ele quer o templo do corpo. Então, automaticamente, quando alguém recebe o Espírito Santo, ele recebe o Espírito Santo. Se é que recebeu, porque quem recebe, automaticamente o Espírito Santo já não deixa adornos. Por quê? Porque o Espírito Santo não usa maquiagem, o Espírito Santo não usa brinco, não usa batom. Ele é puro. Então ele não quer o corpo adulterado. A partir do momento que uma criança faz um furo na orelha, ela adulterou o corpo. Ou seja, ela já não me parece mais com a forma humana de ser. Mas aí você vem falando para mim, olha, tá bom, já que isso bem, e quem tem tatuagem? Quem tem já tem a orelha furada e aceitou Jesus? Sim, tempo da ignorância, tudo bem, tranquilo, mas agora é a hora de parar. Então agora confesse e a deixe. Então agora tem que deixar a prática que você aprendeu lá no passado e analisar o seu porvir, né, diante de Deus e não fazer mais. Quem tá tatuagem não vai sair. Então não tatue mais. É isso que as coisas velhas se passaram, desde que fez tudo novo. Quem está em Cristo, nova criatura é. Tá bom? Então são bagagens, mano. E tem um texto muito interessante que desde lá, né, a gente tem Deus tem uma raiva dessas coisas de anéis e ouro e bijuterias não, desculpa, bijuteria é essa. Deus tem uma raiva de braceletes, de joias, porque foi através disso que se levantou um bezerro de ouro. Lá atrás, quando Moisés subiu 40 dias e ficou lá, e o povo, né, Arão foi pressionado a pegar e derreter as joias do povo, que foi, né, liberto da escravidão do Egito, e ali levantaram um bezerro de ouro e foram a caminho de Coré. E a Bíblia diz que quem foi a caminho de Coré e adoraram o bezerro de ouro, morreram, foram tragados vivos, em número 16, e foram tragados para a condenação eterna. Em 1 Pedro, no capítulo 3, verso 3, todo mundo está entendendo? Diga glória a Deus. Olha o que diz, a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, certo? Como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no interior. Que não perece, beleza, demonstrar no espírito dócil, tranquilo, que é grande valor para Deus. Então ele está falando que aqui, isso aqui não vale de nada. Que essas joias de ouro, essas roupas finas, Deus não quer isso. Deus não quer. E não se agrada. Não, aqui ele não está falando para você não fazer, mas está falando que não agrada. Que o agrado dele não é as joias, que não é um coração quebrantado. Você pode ver no Joel 2:28 e dizer assim, ó, converter os sonhos e fazer com jejum, choros e prantos. Rasgai as vossas vestes, os vossos corações e não as vossas vestes. As vestes, quando rasgavam antigamente, era um tempo de humilhação. Por quê? Pô, é a coisa que te cobria, né? Uma coisa muito especial para Deus, para a pessoa naquele momento. Mas para Deus não é nada. Então agora Deus quer que rasgue os corações. E você vê que mais uma vez que aqui está, né, uma coisa muito interessante. E também sobre vestes, né, que fala lá, Deuteronômio 22, que a mulher não usa roupa de homem, e o homem usa de marido, aí vem as vestes da calça jeans e tal. Essas coisas a gente pode falar outro dia, porque então a gente vai sair um pouquinho do contexto, tá certo? Então, essa questão é muito delicada, né, porque você está usando o corpo de Deus como um cabide aí qualquer, e são adornos que para nada servem. E Deus não se agrada disso. Beleza? Vamos lá. Como receber o batismo com fogo? Vamos lá. A Bíblia diz assim, ó, eu vos batizo com água, mas em um que vai batizar com o Espírito e com fogo, que é o Espírito Santo. Jesus, ele foi batizado com fogo? Sim ou não, meus irmãos? Jesus foi batizado com fogo? Sim ou não? Pergunta é essa, vamos ver se alguém sabe. Foi, Luciano, batizado com fogo, Jesus? Espírito Santo. Fogo não. Com fogo não? Exato, Jesus não foi batizado com fogo. Jesus foi batizado com o Espírito Santo.
e com fogo. Ele fala que vai batizar com o Espírito. Por que com fogo não? O fogo foi no Pentecoste, Jesus não estava lá. O Pentecoste, o fogo foi deixado para a igreja receber. O Espírito que veio sobre Jesus testifica dele hoje, mas quem recebe o fogo do Espírito hoje é a igreja. Por quê? Porque a igreja é um vaso, e o vaso tinha que passar pelo fogo. O batismo das águas do arrependimento traz agora uma nova argila, ou seja, nós somos terra, barro, né? Daqui a pouco eu vou falar para a menina aqui, vou responder a sua pergunta. Nós somos barro dessa terra, passamos pela água, Deus molda-nos e nos leva para o fogo. Todo vaso tem que lançar no fogo. Então a água é o quê? É o novo nascimento, é um jeito de Deus moldar, e agora encher o vaso com fogo, com o Espírito Santo e fogo. Então, como receber esse batismo? O batismo com fogo, né, que a Bíblia proporciona, a Bíblia diz que em Atos 2 estávamos todos no mesmo lugar. E orando, todos orando e reunidos em oração. Então, se você não deixar a sua vida moral aqui, cai a sua vida espiritual lá. Existe uma separação entre a vida com Deus e a vida sem Deus. A maior separação que é o quê? É os objetivos comuns, é a vontade própria da pessoa. Se ela quer essa terra, ela se enche dela. Se ela quer do céu, ela se enche do céu. Buscar as coisas do alto, porque as que não perecem. Então, é a busca incessante, é a separação de um novo tempo, é uma destruição de um novo ego, uma destruição de um novo eu faço, eu posso. Então, quando você recebe esse poder para que a sua palavra de Deus, a palavra de Deus, a palavra de Deus habite dentro de vocês, negar é a necessidade maior que existe para ser recebido pelo Espírito do fogo. Porque aquele povo se isolou. Foram blasfemados depois, mas se isolaram. Então esse batismo com fogo, que é um dos principais, que é o principal batismo que existe, é renunciar. Quanto mais renuncia, mais fogo entra dentro de você. E busca, claro. Todos aprenderam? Diga sim, gente. Conversa comigo aqui, que senão tá difícil. É tanta gente perguntando. Vamos ver o que mais. É muita gente. Sim, tá. A igreja ainda pode estar aqui no Templo das Duas Testemunhas? Claramente que pode, e vai estar. Segundo diz que as duas testemunhas, elas vão vir antes da volta de Cristo. Então, ainda tem a gente tem ainda, né? É que muitas pessoas, é uma mistura, isso aí é muito complicado. Por quê? Porque as pessoas pré-tribulacionistas e pós, tem pré e pós, né? Eles acham que os pós-tribulacionistas acham que tem a segunda chance. E eles misturam que existe dois eventos, o arrebatamento e a volta de Cristo. Então, muitas pessoas, eles começam a achar que esses testemunhos estão pregando para quem ficou no arrebatamento. Que não é isso. As duas testemunhas vão pregar para nós, para a igreja, para que todos se convertam antes que Jesus volte, né? Então, meus irmãos, eles vão vir antes da volta de Cristo. O arrebatamento, meus irmãos, será algo muito interessante. E esses adventos, eles se preparam para um pensamento. Então, é capaz, sim, que as duas testemunhas venham, né, antes do arrebatamento da igreja. Antes do arrebatamento. Para que todos sejam arrebatados, Jesus virá para julgar. Porque os que arrebatados que foram com Cristo, vai voltar junto com Cristo para julgar o mundo. Tá? É diferente. Então, se eu for arrebatado agora, o Luciano vai arrebatado. Aí, já era, fomos arrebatados. Vai ter 3 anos e meio de tristeza na terra. Depois de 3 anos e meio, acontece, Jesus volta. E volta com quem? Com os seus santos anjos. E todo olho verá e todo olho confessará. Mas quem vai estar lá com Jesus? Os seus santos. Os que foram arrebatados com ele. Para julgar as nações. Quem está entendendo? Então eu acredito que será antes do arrebatamento. Muito, muito breve. Mas a gente... que às vezes a gente pergunta essas coisas e a gente fala assim, mas então quer dizer que vai dar tempo de eu ficar ver eles. Talvez você morra amanhã e acabou, não vai ter mais nada. Tá? Não vai ter mais nada, esse que é o problema. Se morrer amanhã, acabou. E aí? Gente, compartilha essa live, por favor. Meu esposo ontem raspou a cabeça em humilhação para Deus. Cabelo era a maior vaidade. Ele chorou muito. O que você diz pelo espiritual? Errado. Raspar a cabeça é errado. Por humilhação.
Não adianta raspar a cabeça, rasgar a roupa. Raspar a cabeça pode ser um propósito, um voto, um Deus. Mas falar que é uma auto de humilhação, jamais. Vamos, não estou falando do seu esposo, mas vamos colocar que Jesus falou dos fariseus. Ele disse: olha os fariseus, eles oram, né? Oram tão alto, ficam nas praças, né? Mas dentro é um sepulcro. Deus quer ver o coração arrependido. Não as partes exteriores. Mostrar, eu estou fazendo. Até mesmo Jesus falou assim: que se fizer um jejum, nem mostre que você está fazendo um jejum. Nem mostre, tá? Então, essa determinação de humilhação não vem através de um corte de cabelo, mas sim de um espírito contrito e quebrantado. Aleluia. Aqui. Pastor, é pecado treinar para cuidar do corpo? Pecado não seria. Por que não? Se eu fazer uma corrida, por exemplo, não seria. Mas a proporção maior não é essa. O encaixe é diferente. Não sei se é porque o meu pensamento é diferente. Por isso, pastor, eles não falam nada sobre essas questões. Pecado não é mesmo. Se eu tenho uma esteira aqui ou se eu correr é pecado, não tem nada a ver. Você está cuidando do corpo. Mas a questão não é essa. A questão é que não está tendo tempo para isso. Se a gente for analisar bem, todos nós estamos encaixados numa ira de Deus, que é para pregar os evangelhos das obras. Não dá tempo de cuidar de corpo. Agora é pregar o evangelho. Não tem tempo para isso. Então, eu também me cabo nisso, Luciano, todo mundo aqui. O problema não é você cuidar do corpo. O problema é o tempo. Se a gente tem tempo para cuidar do corpo, por que não tem tempo para buscar vidas? Pregar o evangelho e fazer visitas. Né? Por exemplo, correr numa esteira dentro de casa, ou fazer um exercício, um alongamento. Que pecado seria isso? Que pecado teria isso? Nenhum pecado. Aonde está na Bíblia que a Bíblia condena isso? Jamais. Mas a questão, o quesito maior não é esse. O quesito é que nós estamos encurralados em uma ira, em um mandamento que é para pregar as boas novas. Ixi, peraí. Peraí, meus irmãos aqui. Eu acho que deu problema aqui, peraí. O que você acha de cartomantes? Juliana Araújo. Juliana, assim como quantos ancestrais, né? A Bíblia diz que desde o tempo de Saul, né, quando pede para Samuel vir, né? A gente vê que tem a astrologia, o mundo espiritual, ele não é só para um sentido, ele é para vários. Ele se encaminha em várias espécies de visões, de revelações, enfim. E as cartas não podem levar como um objetivo para você souber da sua. Jesus é o único que pode te revelar o oculto escondido, é o único que pode te realizar seus sonhos. E essas cartas, a maioria, são atos espirituais maldosos da maldade que vêm para confundir os sábios. Pois, mesmo ainda que Deus oculta as coisas dos grandes e revela aos pequeninos, a gente vê que realmente esses grandes que se fazem de cartas, cartomantes, de vidente, eles acabam sendo abatidos por causa dessa revelação. Então nós temos essa revelação de Deus. Os pequeninos olham de forma diferente. Eles são os pequeninos de Jeová. Então eles não atraem, eles não atributam mais em cartas e cartomantes, em visões, em lemão. Eu vou ler só mão. Não, eles ficam em Cristo, tá bom? Então é o único caminho é Jesus, é a única visão que você tem que ter. Pode voltar aqui, se afastou? Claramente que pode. Quem se afasta, Jesus ainda ele pede para que você volte todos os dias. Né? Claramente, é o que mais Jesus quer que você volte. Vamos ver, deixa eu ver. Como ser espiritual? Simples, só buscando as coisas do alto, do espírito. Tá? Amém? Que mais, gente? Quem já perguntou, espera. Sim, tocará as trombetas. Sim, depois do arrebatamento, tocará as trombetas. Como orar por divinas revelações? Não existe um jeito de orar por divinas revelações. Né? E eu sou muito usado por revelação, mas não é um jeito. É uma proximidade com o Espírito. É totalmente diferente. Não há um jeito. Há uma proximidade. Deus no céu assim aceitou e assim me concebeu. O Leviatã que está no mar.
é um ser espiritual ou um ser natural? Muito boa pergunta. Ele é um ser físico, natural. Ele é natural tomado pelo mundo espiritual. É muito interessante isso. Ele é um ser físico. Eu já vi Leviatã já. Ele existe. Até pela ciência, tá, gente? Como Megalodon, que é o maior tubarão que existe, que já existiu. Mas esse Leviatã, sim, ele está no mar. Deixa eu ver. Obrigado, tio Jalma. Já falei sobre a igreja. O Senhor Jesus sabe hoje o dia que virá, já que ele for dado. Não, Jesus não sabe, Chicletinho. Jesus não sabe o dia que ele vai voltar. Jamais saberá. Foi oculto a ele isso. Foi revelado só ao Pai. Só o Pai sabe o dia e a hora. Vilma Eres, posso usar roupa colorida? Quem inventou as cores foi Deus, né? Não tem nada a ver. A Bíblia diz que José ganhou uma túnica muito colorida de 7 cores, né? E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso é doutrina de demônios. Que tem a ver, vou usar uma roupa colorida, até uma camisa amarela. Posso usar uma camisa amarela? Isso não tem sentido, uma coisa dessa. Mas também, se a gente for fazer o Evangelho de Cristo, a gente sabe que as roupas do evangelismo não seriam essas adequadas. Mas não teria problema algum. Não pode. Antigamente eu tinha essa. Até o Espírito Santo me revelar. Não pode usar camisa vermelha. Pô, meu sangue é vermelho. Eu uso meu sangue vermelho todos os dias. Todos os dias sangue vermelho está comigo. É uma coisa, alusão muito idiota que a igreja um dia montou. Eu batizei e tinha 13 anos. Joelma Cunha. Tenho 33, serve ainda? Normal, não muda nada. O batismo é um só. Só isso, acabou. Rodrigo, os 1000 anos que Deus vai governar a Terra. Serão os 1000 anos que Jesus descerá, né? A cidade santa, de 20:11 de Apocalipse, vai acontecer, né? Viu uma grande cidade, a Nova Jerusalém, que o céu descia, estava vendo quando apareceu o noivo, né? E vai descer na Terra. Quando descer na Terra, a Nova Jerusalém, a Terra vai receber essa glória e vamos viver com Cristo no novo céu, nova Terra, 1000 anos aqui, tá? Com certeza será um dia de muita glória e muita verdade. Agora, muitas pessoas perguntam, mas pode poder casar? Vai poder ter filhos? Quem sabe que seja que sim. Né? Na Terra, sim. Porque na Terra será um governo de Cristo. Não vamos estar no céu, estamos na Terra. Então, terá o cordeiro encarar com um leão. Tenho certeza que, assim como os animais se multiplicarão, nós também multiplicaremos. Agora, no céu não haverá nem casamento. Porque lá não haverá não haverá sexualidade, né? No céu, não. Mas na Terra aqui tem muitos mistérios lindos que ainda dá para mostrar que dá para ter uma família na Terra, como assim afirma também o Testemunho de Jeová, que é um dos, né, os ensinos mais profundos sobre os 1000 anos, foi o Testemunho de Jeová que fez. Né? Todos os testemunhos deles sobre as fases dos 1000 anos é muito aprofundado e muita história. Eu fico impressionado de quanta história profunda que tem. Já analisei os livros lá. Realmente, eles têm um estudo muito profundo sobre esses 1000 anos. É umas coisas que eles mais preservam. A gente não fala muito. A gente fala de arrebatamento e ponatizar, né? Não fala de 1000 anos. Mas 1000 anos é uma arte bíblica, né? Vai acontecer. Não, corpo aberto e fechado não existe. Meu marido traiu, já quer casar comigo, o que eu faço? Estou perdido. Se você não casou ainda, ora a Deus para Deus preparar outro homem na sua vida. Simples. Filipenses, o ser debaixo da terra, todos nós sabemos o que é, né? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado do ensino hoje aí.
Me faz tão bem ensinar também, me acalma, me dá graça também, me dá força também. Quem é a mulher o quê? Chicletinha foi lançada aos anjos para Santos Rosinhos do Espírito? Não entendi essa pergunta. Segundo casamento é o que mais tem, Ismael, no meu canal. Dá uma procurada lá. Vocês estão gostando das respostas? Alguém aí que está em casa pode bater contra essas respostas aí? Se alguém não concordar, também pode falar, não concordo. Eu falo por quê. A gente entra num bom senso. Por que você não concorda? Tá bom? Tem que ter uma explicação bíblica, né? William Bryan, William Branham foi um profeta, né? William Branham. Depois eu vou falar um pouco sobre isso, mas quando fazer um ensino sobre os profetas da Terra. Foi uma benção aquele homem, viu? William Branham. Aquele homem lá, Deus usou muito aquele homem lá. Muito mesmo. Mas depois levou uns ensinos de coeresia, né? Depois também. Todos se perdem num dia, né? Levou para apostasia. Mas o começo do ministério de William Branham, meu Deus do céu, foi tremendo. Deus operou milagres tremendamente. É isso. Então, vamos lá, muita gente perguntando, mas não dá pra. As pessoas não. Mas é isso aí. São perguntas que vocês devem raciocinar, pegar e frisar. Tá bom? E. Como descobrir o dom? O dom. O dom. Não existe como descobrir. É eu ir pro campo e trabalhar. No trabalho a gente se descobre tudo. Recife, já fui em Recife, sim. Pernambuco. Casei com minha prima. E aí, pastor? Se for de primeiro grau, tchau. É complicado. A Bíblia fala sobre esse tipo de coisa. Pode não, tá? Pode não. Tem que tomar cuidado com isso daí. Depois vai dar uma olhadinha. Eu fiz um ensino sobre isso. Poligamia. Né? Depois vocês dão uma olhada lá. É isso. Só. Então, tá bom, meus irmãos. É isso. Se livrar da opressão. Ontem eu falei sobre esse ensino também. Deixa o joinha aqui, comentem, compartilhem, tá bom? Então tá aí algumas explicações que é bom vocês pegar e voltar essa live que foi maravilhosa. Tá sendo maravilhosa. E peguem tudo essa live e coloca na tábua do coração de vocês, tá bom? Um grande abraço, um beijo no coração de vocês, desculpa. Mas depois a gente faz mais live como essa e aí a gente pergunta e respostas, tá bom? Mas foram muitas perguntas, foram bem respondidas aí. Voltem de novo e será uma bênção, tá bom? Um abraço, Deus abençoe. Quem vai comentar? Quem vai comentar lá? Ninguém vai comentar? Que chato, todo dia eu tenho que ficar me implorando. Ah, não, tô triste. Comentem lá, gente. Comentem lá, vê o que vocês acharam, tá bom? Um abraço a todos vocês. E volto a olhar que foi muito interessante. Fica na paz. Depois a gente vai falar sobre vestes. As vestes das mulheres. Dos homens também, tá? É muito interessante também fazer essas perguntas. Aí eu vou começar com elas, tá bom? Fica ligado no canal. Se inscreva e deixe seu joinha aí. Paz. Deus abençoe todos vocês. Em nome de Jesus e fiquem em paz. Vai dar tudo certo.